Leitura do dia 15 de junho. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 14. E os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Pazéia, e a Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías, e filho de Otoniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque foram artífices. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 23. E os filhos de Jealelel, Zifa, Tíria e Azareel. E os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. E ela teve mais a Miriam, Samai e Isvá, pai de Estemoa. E a sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filho de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho em Bet-Asbeia. Como também Joquim e os homens de Cozeba e de Joás e de Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e de Jazube-Leém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Rute, capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 22. E Esrom gerou Arão, e Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 17. E os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jerameel, Rão e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz,
e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai, Joabe e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 41. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Quenate, e seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Raão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E era o nome da mulher de Abizur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize. E o filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade, e Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. Azarias gerou a Elis, Elis gerou a Eleasa, Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecanias, Jecanias gerou Elisama. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 20. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos desta foram estes: Jezer, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. Eur gerou a Uri, Uri gerou a Bezalel. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2,
do versículo 42 ao versículo 55. E foi o filho de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife. E Maressa foi pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requém e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Calebe, teve a Arã, Moza e a Gazês. E Arã gerou a Gazês. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, concubina, gerou Calebe, Seber e a Tiraná. E a mulher de Saafe, pai de Madmana, teve a Seva, pai de Maquibena e pai de Gibeá, e foi a filha de Calebe, Aquisa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim, Salma, pai dos Belemitas, Arefe, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Itritas, e os Puteus, e os Sumateus, os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, e Atarote Bet-Joabe, e metade dos Manatitas e os Zoreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Simeatitas, os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 15. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iro, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Êxodo capítulo 6, versículo 17. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Números capítulo 3, versículo 18. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libni e Simei. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 17. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículos 20 e 21. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeaterai, seu filho. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, do versículo 7 ao versículo 11. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos,
pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Êxodo capítulo 6, versículo 18. E os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Números capítulo 3, versículo 19. E os filhos de Coate pelas suas gerações: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 2. E os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 18. E os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Você percebe que são livros diferentes, mas a mesma citação bíblica. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, versículo 12. Os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. 4. Êxodo capítulo 6, versículos 21 e 22. E os filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Sitre. Êxodo capítulo 6, versículo 24. E os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. Amém. Você ouviu a leitura do dia 15 de junho. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 16 de junho. Continue conosco ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza